30 bilhões de reais. Olha, é um número que, de cara, já impressiona bastante, né? E a grande questão que fica martelando quando a gente bate o olho nessa cifra colossal é a seguinte: como é que o dinheiro público, quando ele é direcionado com estratégia, tem a força para transformar de verdade as realidades locais e, quem sabe, até virar de cabeça para baixo setores inteiros da economia? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Bem-vindos a esse nosso novo mergulho. A gente vai dar uma olhada de perto numa combinação super interessante de coisas. Novas leis que estão saindo do forno, linhas de crédito gigantescas e projetos de infraestrutura local que, se a gente juntar tudo num quebra-cabeça só, estão mudando o jeito que os recursos públicos rodam no Brasil. Vamos entender direitinho como a máquina do Estado está tentando se modernizar. E para a gente não se perder, a nossa rota de hoje vai passar por 4 pontos rápidos. Primeiro, o crédito para o trabalhador. Depois, as compras públicas focadas em inclusão. Logo em seguida, a gente fala de infraestrutura de água e transporte. E fechamos com a transparência e a nova lei de licitações. Bora lá? Indo direto para o nosso primeiro ponto. Crédito para o trabalhador. Essa aqui é uma guinada e tanto na política econômica, mirando direto na galera que faz a economia de aplicativos girar. E o que chama atenção aqui é a diferença bruta entre como as coisas são hoje e como podem ficar. Hoje, o roteiro é super conhecido. Motoristas de app e taxistas deixam uma grana preta toda semana pagando aluguel para as locadoras de veículos. É um gasto constante, que escorrega pelo ralo e não constrói patrimônio nenhum para quem está ali ralando o dia inteiro no volante. A nova proposta do governo tenta virar esse jogo, liberando um financiamento de até R$ 150 mil. A ideia central é muito simples: transformar esse aluguel, que é uma despesa infinita, num bem físico. É dar a chance do motorista finalmente ter o carro no próprio nome. Tá, mas e na prática? Como é que isso opera? Lembra daqueles 30 bilhões que a gente falou logo no comecinho, então? É o fundo total desse programa, que vai ser bancado por repasses do Tesouro Nacional para o BNDES, a grana chega na ponta pelos bancos. Mas tem um detalhe nas regras que é fundamental. Eles exigem um mínimo de 100 corridas feitas nos últimos 12 meses. Ou seja, o crédito foi desenhado para chegar na mão de quem realmente está com a mão na massa, usando o carro para garantir o pão de cada dia. O objetivo é dar um respiro financeiro real e mais independência para essa classe trabalhadora. Entrando agora no nosso segundo ponto: compras públicas e inclusão. Aqui a gente tira a lupa do crédito individual e vai focar em como o Estado usa aquele poder de compra absurdo que ele tem para puxar a inclusão social e econômica. Dá só uma olhada nesse salto no PPAIs, que é o Programa de Compras da Agricultura Familiar, lá no estado de São Paulo. Os números estão batendo recorde. O volume saiu de 17 milhões e pouquinho em 2023 para impressionantes 53,8 milhões projetados agora para 2025. É um crescimento muito rápido, e uma sacada que ajudou demais nisso foi simplesmente incluir o café torrado e moído na lista de produtos. Parece pouca coisa, né? Mas isso já está fazendo uma diferença brutal para cooperativas locais, como a Coopercuesta, por exemplo. Agora a galera consegue processar e vender muito mais café para as escolas e para os hospitais do estado, garantindo um dinheiro bem mais previsível no bolso do produtor. Mas calma lá, a gente também precisa olhar para o outro lado da moeda para ter o cenário completo. A FAESP, a Federação da Agricultura lá de São Paulo, trouxe um choque de realidade importante. Por mais que os números mais recentes sejam animadores, o histórico não é bem assim. A lei manda que pelo menos 30% da verba das compras públicas de alimentos vá para a agricultura familiar. Só que a taxa real executada ao longo de quase uma década foi de ínfimos 3,8%, e não para por aí. Lá no nível federal, os limites do Programa Nacional de Alimentação Escolar estão congelados desde 2021, então ainda tem um gargalo forte segurando o avanço das famílias no campo. Agora, e no município, como é que esse poder de compra vira realidade no dia a dia? Tem um exemplo muito legal vindo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A prefeitura montou um evento chamado Compras Públicas na Prática. O objetivo é treinar a galera das micro e pequenas empresas locais para entender as regras e navegar o portal de compras públicas. É uma baita mudança de postura. Em vez de só publicar o edital e esperar, o poder público está ativamente pegando na mão e ensinando o empreendedor a vender para o município. Isso mostra que a compra governamental pode ser uma alavanca enorme para o crescimento da economia local. Bom, vamos para o nosso terceiro pilar: infraestrutura de água e transporte. Aqui o negócio é entender como a administração tenta resolver aqueles problemas históricos, coisas que mudam radicalmente a qualidade de vida. A gente está falando de um projeto massivo lá na Reserva Indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um investimento de mais de 50 milhões de reais para construir uma rede de água de quase 185 quilômetros. Mas o que importa mesmo aqui é o fator humano.
Imagina só, faz décadas que as aldeias Jaguapiro e Bororô dependem da sorte e da irregularidade dos caminhões-pipa para ter água básica. As pessoas precisam deixar a água parada em caixas, e isso gera um risco enorme para a saúde da comunidade. Esse projeto trata de substituir esse modelo de sobrevivência super frágil por uma infraestrutura firme, garantindo água limpa na torneira para quase 30 mil habitantes. E saindo da água, indo para o asfalto, a gente precisa falar de mobilidade urbana. A gente está vendo uma virada de chave gigantesca com a aprovação do novo Marco Legal do Transporte Público. O modelo antigo, que a gente bem conhece, era insustentável. A conta não fechava porque o sistema inteiro ficava nas costas da passagem que o usuário pagava. O novo marco permite financiar parte desse sistema usando o dinheiro da CID, que é aquela taxa sobre os combustíveis. É uma reestruturação profunda. O transporte deixa de ser visto só como um serviço tarifado até o osso e passa a ser tratado como uma infraestrutura econômica fundamental para a cidade rodar. E chegamos no nosso quarto e último ponto: transparência e a nova lei. É aqui que a gente olha para as engrenagens burocráticas e para as barreiras legais que garantem que tudo isso que a gente viu até agora rode sem desvios. Quase tudo que se fala hoje em gestão pública esbarra nessa definição aí da tela, a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Ela é um manual de instruções atualizado que está obrigando a administração pública inteira a se profissionalizar no Brasil. Acabou aquela história de olhar só para o preço mais barato na hora de comprar e esquecer o resto. A nova lei exige um planejamento minucioso antes de fechar negócio e leva lá no teto as exigências de transparência contínua e cria travas muito mais rígidas para evitar qualquer tipo de irregularidade. Só que tem um detalhe. Por ser uma lei complexa e cheia de novidades, não basta só publicar no Diário Oficial, tem que ensinar a galera a usar. E o Brasil inteiro está voltando para a sala de aula. Na Bahia, o Tribunal de Contas está dando 16 horas de treinamento pesado para servidores sobre como executar os contratos. Em Santa Catarina, a turma da engenharia está fazendo seminários super práticos sobre como fiscalizar a obra pública. E no Rio Grande do Sul, a Universidade URI de Erechim juntou gestores municipais com alunos de direito para uma imersão nos desafios e na gestão de crises em licitações. Todo mundo precisando se capacitar para operar essa máquina nova. E quer ver como essa transparência funciona na vida real? A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a AMG, tem o projeto Parlamento Aberto, que é um baita de um exemplo. Para se enquadrar na nova lei, eles deram uma geral no site e reorganizaram tudo em um passo a passo super limpo. No passo 1 dá para ver tudo que vai ser comprado no ano. No passo 2, como estão andando as licitações. No passo 3, checar os detalhes dos contratos já assinados. E o mais legal, no passo 4, conferir se algum fornecedor levou punição ou penalidade. Tudo separadinho, fácil de filtrar e direto ao ponto. É transparência ativa de verdade acontecendo. O que nos deixa com essa provocação final. Nesse nosso papo de hoje, a gente passou por linhas de crédito de 30 bilhões, reestruturações no transporte urbano, obras que resolvem falta de água de décadas e compras gigantes para a agricultura familiar. Mas tudo isso, no fim das contas, depende de um Estado que consiga operar esses recursos de forma honesta e ágil. Então fica a pergunta no ar. Será que as novas leis e esses painéis todos de transparência vão ser de fato suficientes para entregar aquele futuro eficiente que a gente tanto almeja? Ou será que os velhos hábitos da burocracia ainda vão dar um jeito de resistir? É essencial a gente continuar acompanhando isso de perto nos próximos anos. Valeu demais por acompanharem essa análise, pessoal, e continuem sempre questionando.